Quarta-feira do oitavo da Páscoa, vamos juntos refletir o Evangelho de hoje. O Evangelho está em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Primeiro dia da semana, os 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, mas elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já está tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Uma bela história, uma bela parábola, ou melhor dizendo, perícope, pedaço do Evangelho de Lucas que nós conhecemos muito bem, os discípulos de Emaús. E é interessante porque os 2 discípulos reconheceram Jesus não nas palavras, mas de fato no partir do pão. Se bem que eles mesmos falaram que quando Jesus começou a falar dos profetas, das Escrituras, o coração deles já ardia. Mas foi na Eucaristia, no partir do pão, eles reconheceram que era o Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje, nesta quarta-feira, que o Senhor derrama sobre nós a sua palavra, nos convida a reconhecê-lo no partir do pão. Primeiro, na Sagrada Eucaristia. Sei que nós estamos vivendo nesse tempo de isolamento social, em que nós não podemos ir para a igreja para estar no banquete eucarístico. Mas o Senhor te convida a aderir
aquilo que Ele quer de ti hoje. Que você volte para casa, volte para Jerusalém, volte para a tua fé, aquela fé que tu recebestes e aquela fé que o Senhor te conduz cada vez mais. Olhar para a Eucaristia, mesmo na televisão, mesmo nas redes sociais, participando da missa, olhar para ela e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor possa te dar graça de reconhecê-lo, não só no partir do pão, mas no ouvir das Escrituras, na conversa do irmão, no estar em comunidade. Porque o Senhor está contigo. Ele nunca te abandona. E te conduz para caminhar nessa estrada rumo ao céu. Que Deus te abençoe neste dia, que você possa viver bem o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.